Então, vamos iniciar. Como eu acabei de falar, nós estivemos em treinamento, todos os Master Coaches, para serem melhores coaches, né? Tá podendo aí ajudar cada vez mais aos desafiados. Então, nós vamos falar o ganhador do iPhone 7 no próximo webinário. Todos estão convidados. Meu nome é Sol, Solange Fontebon, eu também sou Master Coach no grupo, e hoje eu vou estar falando para vocês o tema, e depois a gente vai ter ainda uma parte sobre mentalidade, com outro Master Coach. Só um minutinho para eu compartilhar a tela aqui, só um minutinho. Tá todo mundo vendo aí? Tá aparecendo aí? Legal. Fone. Agora tá aberto. Todo mundo me ouvindo? Legal? Então, eu sou apaixonada por esse projeto do Desafio 90 Dias, devido ao meu resultado. Olha só que legal. Eu nunca fui uma pessoa bem acima do peso, vamos dizer assim, mas era o que a gente fala de falsa magra, né? Tinha bastante medidas aí, dá para ver pelo short aí, saltando do short. Enfim, e quando eu tirei essa foto, porque eu me desafiei a chegar na minha melhor forma física, realmente eu mesma fiquei chocada. Porque às vezes a gente acaba disfarçando com roupas, disfarçando aí com outras coisas, né? Mulher tem sempre um jeitinho, coloca uma coisa, coloca outra e dá um jeito de não aparecer tanto. Mas quando é você com você mesma, no espelho, na foto, não tem jeito. Aí tem que mudar. Então, eu tomei essa atitude, foi no ano passado, e olha só que incrível. Em 90 dias eu consegui mudar completamente a minha forma física. Sou muito grata aos coaches, muito grata às informações do grupo, muito grata à nutrição que fez toda a diferença. E posso dizer para vocês que se eu conseguir, todo mundo vai conseguir aqui com certeza. Além, é claro, da energia, da disposição e de tudo mais que a gente começa a melhorar. A saúde também, eu já passei dos 40, né, dos 80, então a gente sabe que a gente precisa se cuidar para que a gente envelheça assim, mas com saúde. Envelhecer não é significado de doença. Então a gente tem que estar cuidando do conjunto como um todo. E por que não o controle de peso, que é fundamental para esse processo. Mas vamos iniciar o tema aqui, para que vocês saibam hoje, né? Hoje o nosso tema está muito legal. Quem aqui já foi no supermercado? Aqui em Curitiba a gente está num feriado, um feriado prolongado, posso dizer. Amanhã é feriado, 7 de setembro, 8 de setembro também é feriado, então a galera vai emendar com certeza. E aí, né, a gente acaba tendo que ir no mercado. Mesmo quem vai viajar precisa abastecer, né? E para quem está no desafio? E aí? Né? A gente tem que pensar, será que vale a pena? O que a gente vai estar fazendo? Então, eu vou estar dando algumas dicas aqui também de como a gente não ser enganado no supermercado. Vamos começar então.
Oi, galera, só mais um pouquinho agora, consegui. Hoje eu tô apanhando aqui. Tema de hoje, como não ser enganado no supermercado. Então, vamos lá. Quando a gente vai fazer as compras, existem algumas dicas, né, que a gente quer estar passando aqui, para que você realmente não chegue lá e agora. Principalmente quando a gente vai com fome. A gente precisa ter atenção também aos rótulos, não é entender tudo de rótulo, mas um básico aí para que você realmente não seja enganado. Alguém aqui já foi no supermercado e acabou comprando muito mais do que precisava? Com certeza, né? Então, principalmente se a gente quer buscar a melhor forma, se a gente quer ter mais, tá cuidando, é importante a gente se atentar a alguns detalhes aí e algumas dicas. Então, vamos lá. A cada dia, a gente tem mais e mais variedade de alimentos, não é mesmo? Mais produtos, você chega no mercado, você às vezes se perde. Por um lado é bom, né? É conveniente, mas que a gente está com tudo ali, tudo na nossa mão, porém, sem essas regras, a gente acaba sendo vítima dessa grande oferta. A gente acaba trazendo para casa nem sempre o que seria bom para o nosso consumo, às vezes acaba até gastando muito mais do que imaginou, e às vezes acaba trazendo um monte de guloseimas, de besteiras, né, de coisas que não são adequadas à nossa saúde. Então, como que a gente faz para entender um pouquinho, para chegar no supermercado e conseguir escolher melhor o que a gente vai colocar para dentro do carrinho? É importante a gente estar olhando, sim, os rótulos. Então, é importante que você vá com tempo no supermercado e não na correria, porque se você for na correria, você vai acabar comprando muito mais coisas. Só um minutinho, só um pouquinho, deixa eu ver aqui. Então, é importante que você observe alguns pontos, como, por exemplo, o tamanho das porções, a quantidade de calorias, o valor energético, a quantidade de carboidratos que tem nesses alimentos, as fibras, proteínas, a quantidade de gorduras, os tipos de gorduras, quantidade de sódio e açúcar, e é claro que os ingredientes também. Entendendo um pouquinho aqui o rótulo. Sempre observe o tamanho das porções referidas nos produtos para que possa fazer comparações corretas entre os alimentos. Por exemplo, tem uma tabelinha, só um minutinho, se tiver alguém com o microfone aberto e puder fechar, fazendo a gentileza. Quando eles colocam no rótulo a quantidade ali dos itens, né? A quantidade sempre é por porção. Então, é preciso ficar atento à porção de quantas gramas. Por exemplo, tem algumas bolachas recheadas, né? Que tá lá a quantidade de calorias, valor energético, carboidrato, açúcares, mas que equivale a apenas 3 bolachinhas. Olha só. E normalmente a pessoa acaba não comprando, não comendo só 3 bolachas, acaba comendo o pacote inteiro. Então é importante que você observe qual que é aquela informação referente a qual quantidade. Como está aqui no desenho aqui, ó. Porção de 30 gramas, 7 unidades. Então, tudo que está escrito ali se refere àquela porção, ou seja, 7 unidades. Aí vai ficar mais fácil de você entender um pouquinho o rótulo. O segundo passo é você ver a quantidade de calorias mesmo, que seria o valor energético dos produtos, mas sempre levando em consideração o peso das porções de referência. Prefira alimentos que tenham menor densidade calórica, ou seja, alimentos que tenham mais de 400 calorias por 100 gramas de produto é muito, muito elevado. Sempre tem que estar atento a isso também. Verifique os carboidratos, as fibras e as proteínas. Um produto bom, ele vai ter mais fibras, vai ter uma quantidade boa. Se ele tiver mais de 6 gramas de fibra e proteína por cada 100 gramas de produto, isso sim é uma boa escolha. Um valor superior a 10 gramas seria excelente. Então, sempre olhe na quantidade de fibras. O alimento do rótulo ao lado, por exemplo, não é um bom exemplo. Olha ali. Ali tem 1,1 grama por porção de fibras. Ou seja, é baixíssimo. Então, a gente precisa olhar a quantidade de fibras.
por exemplo, o pão integral, né? Você precisa ver ali se realmente o pão é integral. Já vou estar dando uma dica sobre isso. Relativamente às gorduras, procure valores inferiores a 10 gramas por cada 100 gramas de produtos. Como está ali também, ó, gorduras totais, 4,4 gramas. Só um pouquinho. Que não está aparecendo na tela, não é mesmo? Está aparecendo a tela aí? Tá? Ah, ok, então. Então, vamos continuar. Qualquer coisa aí me avisa se não tiver ok. Procure alimentos com poucas ou nenhuma gordura saturada, hidrogenada ou trans, privilegiando as gorduras monoinsaturadas e poliinsaturadas. Olha só. Também a gente não precisa, não pode ter gordura saturada. Aqui é interessante porque a questão da gordura trans, por exemplo, se tiver, olha só que curioso isso, se tiver menos de 0,2 gramas de percentual de gordura trans no alimento, a indústria ela pode colocar como zero gordura trans. Então, nem sempre não tem nada de gordura trans. Mas, se você observar ali, já tem zero, você sabe que não tem tanto assim. Mas, mesmo assim, pode ser que tenha gordura trans. Compare produtos semelhantes e escolha aqueles que têm menos sódio e menos açúcar também. Como está ali, açúcares e sódio. O açúcar também, ele pode vir com outros nomes. Tem vários nomes diferentes do açúcar. A gente também precisa ficar atento a esse detalhe. O valor, vamos falar aqui do sódio, né? A gente sabe que quanto menos sódio, melhor. Mas a gente tem mais ou menos uma recomendação. O valor máximo diário para qualquer tipo de pessoa é de 5 gramas, ou seja, apenas 2 gramas de sódio. Isso equivale a uma tampinha de caneta. Sabe, essas canetas é uma tampinha. Né? É o que a gente precisaria no dia. Olha como a gente acaba consumindo muito mais sal, né, do que do necessário mesmo. Então, procure alimentos que têm menos sódio. Os ingredientes, eles também encontram ser listados por ordem decrescente. Ou seja, ao primeiro, quando você entra aqui na parte de ingredientes de qualquer produto, o que tiver por primeiro ali é o que mais tem naquele produto. E ele vai em ordem decrescente. E também, aquele rótulo que tem muitos itens, significa que é um alimento que foi mais processado. Então, se você está buscando algo mais saudável, também não precisa ter tantos ingredientes ali. Por exemplo, ali, ó, farinha de trigo rica com ferro e ácido fólico. Será que esse pão, ele é integral? Ele pode dizer no rótulo, na frente lá, pão integral. Mas o primeiro item ali não é farinha de trigo integral, e sim farinha de trigo rica com ferro e ácido fólico. Ou seja, não é o pão que você está buscando. Essa dica é muito legal da gente observar, porque eu, pelo menos, quando fui prestar mais atenção a isso, eu verifiquei que os pães que a gente comia em casa, nenhum era integral. E a gente achava que estava comendo, né, bem. E porque a maioria está assim. Então, tem alguns, hoje em dia começa a ter mais marcas no supermercado, que realmente o primeiro item ali tá farinha de trigo integral. E a partir daí, o restante. Então, significa que realmente é um pão integral. Isso serve também para outros itens. Tudo que você for comprar integral, não vai apenas pela frente, né, do rótulo. Dá uma olhada ali na lista de ingredientes. Vamos dar um exemplo aí de chocolate. Chocolate, você vai pegar o chocolate ao leite, por exemplo, ele vai ter lá como um dos primeiros itens gordura, depois açúcar. Se você vai pegar um chocolate que tem mais cacau, aí ele vai aparecer o cacau na frente.
Estão me falando que não está aparecendo a tela. Só um pouquinho aqui, deixa eu tentar corrigir. Só um minutinho. Aí, e já vou entrar de novo aqui no compartilhamento para aparecer a tela. Só um pouquinho. Agora está aparecendo? Está aparecendo? Ok, então vamos continuar aqui. Eu vou repassar bem rapidinho, então, porque como né, o pessoal não estava vendo a tela e eu não vi também, acabei passando rapidinho aqui. Vamos lá. A gente estava falando de entender o rótulo, então, questão de fibra, proteína, né? 6 gramas de fibra, tem que ter mais de 6 gramas. Vamos lá, relativamente às gorduras, valores inferiores a 10 gramas, como está aqui. Um pouquinho. Vamos continuar aqui. Procure alimentos com pouco ou nenhuma gordura saturada, hidrogenada ou trans. Açúcares, né? Quanto menos sódio e menos açúcares, melhor. E a questão do sódio, como eu já falei também, a gente precisa só de 2 gramas de sódio. Eu não sei o que vocês viram, mas eu estou repetindo aqui rapidinho. E também aqui o detalhe principal, a meu ver, que é o mais importante, que às vezes a gente vê tanto númerozinho ali e acaba meio que se perdendo. Ai, não estou conseguindo, não sei se é isso, se não é. Então, para mim, o que mais importa aqui é a questão de ingredientes mesmo. Sempre olhe a lista de ingredientes do alimento. O que tiver mais, né, como farinha de trigo rica com ferro e ácido fólico, é o que mais tem naquele produto. A indústria sempre vai colocar em ordem decrescente, tá? Então, pão integral, já sabe, o primeiro item tem que ser farinha de trigo integral. Então, aqui algumas regrinhas para a gente sair às compras. Vamos lá, né? Como que a gente faz? Como que ajuda aí a não sair totalmente fora? Primeira coisa, faça em casa uma lista de produtos. Isso é fácil, né? Levando em consideração tudo que você aprendeu hoje. No grupo tem a foto lá de compras, muitas dicas dos coaches todos os dias, né? Entra aí a questão de variar alguns alimentos, mas não precisa variar tanto, então não fica tão preocupado que a tua lista não está cheia de muitos itens, mas procure sim substituir várias coisas que você já comprava. E aí faça a tua lista, né? Tem os itens ali, ovos, iogurte, coisas que você sabe que vão ajudar durante o processo. Não vá às compras de estômago vazio. Pesquisas mostram que pessoas com fome compram o dobro do que precisam. Antes de sair para as compras, faça um lanche ou tome um shake. E aí você vai com o tempo, você vai conseguir fazer escolhas melhores. Com certeza alguém aqui já foi no supermercado com fome. Nossa, dá vontade de comer tudo. Então, não, o ideal é você evitar mesmo. Quem tem criança também, às vezes, é interessante, durante esse período, não levar as crianças até o supermercado. Ou quando você for levar, aí você ir com bastante tempo mesmo, para que você já vá explicando. Porque aí você também já vai estar ensinando o teu filho a escolher melhor. Não compre coisas que não estão na sua lista, mesmo que elas tenham cheiro bom e sejam atraentes. Olha que vitrine. Difícil com fome passar ali e não querer alguma coisa, não é mesmo? Então, primeiro, se já não está com fome e não está na lista. Não está na lista, você não vai levar. Simples assim. Leia os rótulos. A gente deu algumas dicas aí, então vai com tempo, com atenção.
né, para que você observe o que tem no produto, compare, né, pega um ou dois e compara, para você poder fazer escolhas melhores também. Evite alimentos congelados e os que são preparados no micro-ondas. Olha só, tem tanta coisa, esses balcões aí também a gente pode ficar longe. E tem tanta coisa que dá para fazer em casa, é o caso do hambúrguer, né? Por exemplo, tem tantas receitas de hambúrguer saudável que você prepara em casa, congela e tem lá para o horário que você precisa, então não precisa comprar o congelado. Você vai ver que, inclusive, o teu custo com os supermercados, muitas das vezes, reduz. Aqui em casa foi um exemplo. Como alimentos saudáveis. Olha, como que os alimentos saudáveis se parecem? Exemplo, olha só. Frutas, verduras. Aqui também é interessante, quando você vai no supermercado, primeira coisa, você já ir no hortifruti. Já vai nessa seção. Não vai passando lá por aquela seção de guloseimas. Não, já vai aqui direto. Primeiro que você vai encher mais o teu carrinho, então vai parecer que você já comprou bastante coisa, né? E você vai escolher o que é mais saudável primeiro. É o meu esposo que sempre fala, né? Que a gente tem que descascar mais e desembalar menos. Então, procura ver como que tá a tua compra. Você está descascando mais ou está desembalando mais? Né? Se estiver desembalando mais, é porque dá para corrigir aí. Os alimentos dessas seções deveriam prevalecer em nossos carrinhos, não é verdade? Se a gente conseguisse chegar direto aqui, compra o que precisa, né? A feira da semana já. Olha como o carrinho dela tá cheio ali. Cheio de fruta, verduras, né? Aí até fica assim, nossa, mas eu já fiz a compra, não preciso comprar tanta coisa mais. Claro que não vale voltar de novo, né? Vou deixar algumas dicas aqui também. Então, essa sequência de primeiro ir no hortifruti é bem legal, né? Uma das coisas que também pega, às vezes, quando a gente começa a fazer um plano de reeducação alimentar, às vezes você achar que você está comendo as mesmas coisas. E isso, às vezes, acaba sabotando um pouco o nosso processo. Porque a gente não precisa variar tanto quanto a gente acha que precisa. Né? Existe muita oferta de alimento. Mas, se você considerar que você está num processo de reeducação alimentar, você está trocando muita coisa. Está trocando o arroz, por exemplo, pelo arroz integral, está trocando a farinha branca pela farinha integral, você já está mudando muitas coisas. Então, fuja dessa pegadinha mesmo, de, minha comida, estou repetindo. Pode repetir o que é saudável, a gente pode repetir sempre, não tem problema nenhum. O nosso corpo vai agradecer com certeza. A questão das fibras, né? Já falei, muita fibra, busca muita fibra sempre. Também fuja um pouquinho dessa coisa de só olhar a questão calórica, né? A gente precisa olhar o que compõe essa caloria, se tem realmente as vitaminas, os nutrientes, e aí a nossa nutrição é completa nesse ponto. E, se puder, nem passa pelo setor de guloseimas, sabe? Faz de conta que não existe no supermercado, passa direto. Vai, faz suas compras. Eu espero que tenha ajudado essas dicas, né? E se você tem alguma dúvida, pode estar colocando no chat, eu vou estar acompanhando aqui, e a gente responde ainda hoje. O pessoal do desafio que colocou todos no grupo lá, a gente já vai estar olhando as perguntas para poder estar respondendo. E agora, eu vou chamar uma pessoa que vai estar passando mais alguma informação para vocês, que ele, como ele teve um resultado incrível, né? Eu sempre, às vezes ele me pergunta o que eu poderia falar. Tipo assim, ele já sabe o que falar, porque ele passou por esse processo, e então tá ali, né? Já sabe das dificuldades, de tudo que viveu, né? E às vezes é um